capítulo 4, versículo de número 12, nós vamos observar e entender a já visto acerca de uma história de uma mulher que aparece aqui, uma personagem que estava no anonimato, uma personagem cuja até então o seu nome não aparece neste capítulo, o seu nome não aparece dentro deste versículo. Mas vamos entender aquilo que Deus tem para mim e para você nesta noite, senhora. Vamos observar e entender, senhoras e senhores. A Bíblia diz que assim aconteceu no capítulo 4, no verso 2. A história nos fala acerca de um profeta naquela época. A Bíblia nos relata acerca do profeta Eliseu, senhora. Quem dos senhores e as senhoras que aqui estão presentes não conhece a história de Eliseu? Senhora, quem dos senhores e as senhoras que aqui estão presentes não sabe e conhece acerca da história do profeta chamado Eliseu, senhora? Eliseu, nós vamos observar e entender. Quando a Bíblia diz que Eliseu foi sucessor de Elias, senhora, o mesmo Elias que no capítulo 17, aquele que profetizou para Acabe, aquele que olhou para Acabe de história, sobre a minha palavra, a partir de hoje não cairá sequer conta alguma, levaram sobre a face da terra, durante 3 anos e 6 meses, senhora. A Bíblia diz que quando Elias termina de profetizar, sabe o que aconteceu? Ele foi olhando do céu para a terra, senhores. A Bíblia diz que Deus assinou a palavra de Elias, Deus assina a palavra do seu profeta. Agora preste bem atenção, queridos. Quero que você saiba algo nesta noite. Quando o crente tem intimidade com Deus, quando o crente está embaixo da direção e da unção de Deus, com certeza, tudo aquilo que ele fala, Deus assina embaixo. Tudo aquilo que ele determina, aleluia. Não importa se é a Maria, não importa se é o Zezinho da esquina, não importa se é o Joaquim, mas se é a Maria, o Zezinho da esquina, é o Joaquim, tem intimidade com Deus. Se a Maria, o Zezinho, o Joaquim, verdadeiramente, aleluia, ele serve ao Senhor, com certeza Deus é poderoso para cumprir a tua palavra sempre, a tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, meu irmão, fica tranquilo, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida a partir de hoje. Vai, pega na mão desse crente que está do teu lado, meu filho, sacode ele, apoia ele e diga, meu irmão, ele não acabou não, meu irmão, vai apenas começando. Aquilo vai em Deus, vai cumprir a promessa na tua vida, vai, sacude ele. Se ele acredita que Deus vai cumprir a promessa na vida dele, então levanta a mão para o céu, abre a boca da glória ao nome do Senhor aqui nesta noite. Sim, senhoras e senhores, a história diz que assim aconteceu. Eliseu sucessor de Elias. Eliseu recebe agora, aleluia, uma graça muito grande. Eliseu, a Bíblia diz que como Elias foi queimado pela carruagem de fogo, Eliseu estava aguardando, porque o que Eliseu queria nada menos, era mais nada menos do que era a capa de Elias. Eliseu queria porção dobrada do Espírito do Senhor. Senhora, nós vamos observar e entender que assim aconteceu quando agora Elias é tomado numa carruagem de fogo. Quando Elias agora é levado por aquela carruagem de fogo, senhores, a história diz que naquele momento agora Elias foi, e a Bíblia diz que Eliseu ficou, mas Eliseu agora desce curva com a capa de Elias, e agora ele recebe porção dobrada do Espírito. Pastor, eu não estou entendendo ele. Fica tranquilo, porque até o final deste culto eu vejo uma glória de Deus que vai queimar a tua vida aqui nessa noite, da maneira que tu entrou, meu filho. Tu não vai sair daqui nessa noite, não. Sim, da maneira que tu entraste, tu não vai sair. Por quê? Porque a glória, a Shekinah, o poder de Deus já está presente aqui nesse lugar. Eu acho que você não entendeu direito, mas o dom do milagre já está presente aqui nessa casa. Se tu acredita nisso, levanta a mão direita para o céu, abre a boca da glória em nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sim, senhoras e senhores, a história diz que agora após Eliseu tomar a capa de Elias, após Eliseu receber porção dobrada do Espírito, você acha que Eliseu parou, se prostrou, ficou em casa assistindo televisão, ficou em casa cuidando da vida ali? Não, foi pelo contrário, sim. A Bíblia diz que Eliseu agora, quando ele toma aquela capa, quando Eliseu recebe porção dobrada do Espírito, pastor Nilson, a Bíblia diz que agora ele começa a exercer o seu ministério. Ele começa a fazer uma obra para o Senhor. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Tem muito crente que é assim, irmão. Ele começa bem, ele vai até indo bem, mas quando chega no meio do caminho, ele se desvia. Quando chega no meio do caminho, ele sai fora da visão. É mais ou menos assim. Ele começa bem como um bom cooperador e limpa aquela chama toda. Senhora, depois do cooperado, quem sabe o pastor que aqui está, ele observa, vê o desempenho deste homem, vê o desempenho desta mulher, e ele resolve
Galileia. Senhora, agora preste bem atenção, senhoras e senhores. Assim foi o que aconteceu. Quando Eliseu tomou a campo, quando Eliseu recebe porção dobrada, Eliseu resolve agora fazer uma obra para Deus. Senhora, assim que acontece nos dias atuais, muita gente começa a levar no meio do caminho, não consegue concluir aquilo que Deus confiou, entregou nas suas mãos. É mais ou menos assim, como eu disse uns minutos atrás, ele começa bem, Senhor, ele começa bem no cooperado, depois o pastor olha e diz, não, esse cabo, este homem, essa mulher, vai sair de um bom obreiro, de um bom diácono, uma diaconisa. Aí o pastor olhando na visão de Deus, na direção de Deus, no momento oportuno, exato, aleluia, vindo da parte do Senhor. Agora o pastor chama ele e diz, meu filho, tu foi um bom cooperador, eu vou te separar, vou te levantar para o diaconado. Aí ele exerce a função do diaconado, sim, e a Bíblia diz que aquele que exerce um bom cargo, a função do diaconado com certeza vai ser um bom pastor, um bom presbítero. Agora ele começa a ser a função do seu diaconado. Sabe o que acontece? Começa a passar-se o tempo, o anos se passa, ele vai se dedicando diante do cargo, aquilo que ele está exercendo, daquilo que Deus colocou nas suas mãos e confiou. Agora sabe o que acontece? Outra hora, quando estava no cooperado, era o diabo, era simples, era humilde, senhora, era o primeiro a chegar e era o último a sair. Aleluia! Quando ele foi levantado, quando era um diácono cooperador, aleluia, ele não tinha tempo ruim, não tinha sol, não tinha chuva, aleluia, tá caindo canivete, irmão, mas era o primeiro a chegar, a abrir as portas, organizar os bancos, varrer a igreja, sim, porque ele almejava um bom cargo. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores. Alguém deve estar pensando, pastor, mas peraí, nós estamos num culto aqui de domingo, pastor, e nós não é aqui para ter uma palavra, não, para fazer aqui, para dar glória. Então vai dando glória aí, meu filho, porque tudo que eu vou entregar aqui hoje, eu vou entregar, irmão, eu não tenho aí, meu filho, eu vou entregar tudo dentro da época, dentro da palavra de Deus. Agora preste bem atenção, quem seja já visto, que alguns que eram previstos aqui não vieram hoje, sabe por quê? Não, que